Gustavo. Muito E obrigado. falando em bom advogado, eu vou chamar agora o Tiago Lessa, o doutor Tiago Lessa, que vai falar sobre direito imobiliário, hoje sobre uso capião. Pode chegar, fique à vontade. Oi, Suzana, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a uso capião, que é um instrumento de regularização de imóveis que é muito importante no Brasil. É um instrumento que eu diria que é um dos mais utilizados, se não for o mais utilizado. E eu trouxe alguns questionamentos, algumas dúvidas que a gente tem muito dos clientes no escritório e vou procurar esclarecer, tentar ajudar os ouvintes de alguma forma. Tá? A primeira dúvida que a gente tem, que é muito comum, as pessoas chegam nos perguntando para que serve a uso capião. Então, como eu falei, a uso capião é um instrumento de regularização de imóveis. Ela é muito utilizada quando você adquire um imóvel, tem às vezes um contrato de compra e venda, às vezes até uma escritura pública, mas esse documento ele não pode ser registrado. E a gente sabe que no Brasil a gente só adquire a propriedade com o registro do imóvel. Então, quando realmente a gente está em uma situação, um impasse, e que você não consegue registrar, você já tentou de alguma outra forma, seja uma ação de adjudicação compulsória, uma ação de obrigação de fazer, você não consegue registrar, a uso capião ela acaba ficando ali de stand-by. É uma forma de você regularizar esse imóvel, que é muito comum. Tá? Uma outra dúvida que as pessoas também costumam ter é como é que a gente faz para saber se a gente tem o direito. Primeira coisa, você tem que se consultar com um advogado que seja especialista na matéria, porque a gente tem no Brasil cerca de 30 procedimentos, 30 espécies de uso capião. Então a gente precisa, na prática, a gente acaba usando 4 ou 5, mas a gente precisa sempre estudar a melhor hipótese para você não perder tempo e não perder dinheiro, que é muito importante. Uma outra coisa é quanto tempo que demora esse processo. A gente tem 2 procedimentos hoje em dia de uso capião. A gente tem um procedimento judicial, que nem sempre é mais demorado, mas que costuma ser um pouco mais demorado, e a gente tem um procedimento também que é administrativo, que é no cartório. Mas a gente tem, nesse procedimento que é no cartório, a gente tem alguns problemas ainda hoje em dia que, infelizmente, acabam atrapalhando a advocacia, né, nessa área. Né? Quais seriam os documentos que são necessários para que o cliente ele possa levar o advogado e o advogado fazer uma análise precisa da possibilidade de usucapir um bem? Né? Primeiro documento, que é o mais importante, é a certidão de ônus reais do imóvel. A certidão de ônus reais é como se fosse o histórico do bem. Então, na certidão de ônus reais, o advogado vai poder ver se o bem tem algum gravame, se ele tem alguma penhora, se ele tem alguma constrição referente a um antigo proprietário. Ele vai poder examinar de uma forma melhor todas as hipóteses de regularização daquele imóvel. E vai poder também ingressar com a ação mais cabível. Um outro documento que é importantíssimo, a gente tem também a planta, o memorial descritivo, a ata notarial também vai ser muito importante, vai precisar ser feita, e esses documentos a gente consegue justamente falando com o advogado para que ele possa nos auxiliar a conseguir os documentos da forma mais rápida possível. Uma outra dúvida que a gente tem também, que é muito comum, é sobre bem público. Se seria até possível a uso capião de um bem público, né, uma escola, um prédio, alguma coisa que seja, algum bem que seja do poder público. Nesse caso, no Brasil, infelizmente, a gente tem uma militância muito grande nessa área, a gente que atua com o direito imobiliário, até você também que atua nessa área, a gente sabe que, infelizmente, hoje os tribunais superiores eles não aceitam essa uso capião. Né? Entretanto, a gente tem essa militância muito grande e a gente tem que dizer para as pessoas que moram, às vezes, no bem público, em um prédio abandonado, né, que aquela pessoa ingressou ali com outras pessoas, às vezes, e dá função social àquele bem, a gente tem para dizer para essas pessoas que realmente existe. A gente não pode usar a uso capião como regularização do imóvel, mas a gente tem outras formas. A gente tem a concessão de uso para fins de moradia, que é um procedimento que aquela pessoa ela deixa de ser um mero detentor daquele bem e passa a ser possuidora. Então, as benfeitorias que ela tenha, porventura, realizada nesse imóvel, essas benfeitorias elas podem ser indenizáveis no futuro pelo poder público. A gente tem também um outro instrumento que é muito importante, que é a regularização fundiária urbana, que é um instrumento que é novo e até não é muito comum no Brasil ainda, mas tem um potencial muito grande porque permite regularizar, às vezes, comunidades inteiras que estão em uma situação de irregularidade, até comunidades mesmo de baixa renda. A gente tem uma regularização
fundiária urbana social também, de acordo com a nova lei. E dentre as espécies de uso capião, para finalizar, a gente tem algumas espécies que são mais comuns, né? A gente tem, por exemplo, a uso capião por abandono de lar. Nessa uso capião por abandono de lar, a gente tem uma hipótese em que, geralmente acaba sendo o marido, né? A gente vive em um país ainda muito machista e tem essa cultura ainda, mas geralmente acaba sendo o marido, ele abandona a esposa, é um imóvel que às vezes está até financiado, foi adquirido pelo Minha Casa Minha Vida, às vezes é uma pessoa que adquiriu um imóvel com muita dificuldade, e esse marido ele some e não volta nunca mais, e às vezes aparece daqui a alguns anos. A gente tem essa uso capião por abandono de lar, né? Que ela tem um prazo de 2 anos. O prazo sempre é muito importante na uso capião. Dependendo da espécie, esse prazo vai variar entre 2 até 15 anos. Né? Então, tem essa uso capião para abandono de lar. Uma outra uso capião que a gente tem também que é muito comum é a uso capião constitucional urbana, que a gente diz, né? Que é daquelas pessoas que têm imóveis urbanos, que usam um imóvel para moradia. Nesse caso, a uso capião ela tem um prazo de 5 anos, é um prazo até curto para você regularizar esse imóvel, já que você dá a função social ao imóvel. Você tem também alguns requisitos, como a metragem do imóvel, ele tem que ter até 250 metros quadrados, e é muito comum esse instrumento, essa espécie de uso capião, ela é muito utilizada na prática. Tá? A gente tem também a uso capião constitucional rural, que é muito parecida com essa urbana, mas tem alguns requisitos diferentes. Na verdade, um dos requisitos não é a metragem, mas passa a ser 50 hectares, a pessoa tem que morar no imóvel ou utilizá-lo para plantio, né? Pode até ser uma plantação, por exemplo, para a sua própria subsistência, mas a pessoa tem esses requisitos também que são bem parecidos com os requisitos da uso capião urbana que eu acabei de falar. E, por fim, a gente tem uma uso capião também que é a extraordinária. Né? Essa uso capião extraordinária, ela é muito comum no Brasil, por ela ser uma uso capião mais geral. Basicamente, se você tiver a posse de um bem por 15 anos, pode ter casos em que esse prazo é reduzido para 10 anos, né? Se você, por exemplo, morar no bem, der função social a ele morando no bem, sendo a sua própria moradia. Mas, via de regra, o prazo é de 15 anos e é uma uso capião em que você consegue regularizar o bem, independente da sua posse até ser de boa fé ou má fé. Né? Então, por exemplo, você às vezes herdou um imóvel, né, e não abriu inventário, ficou numa situação meio que ali parado, os herdeiros não estão se movendo muito, você já está naquele imóvel ali há 15 anos e ninguém questiona ali a sua posse. Essa seria uma das formas, por exemplo, de você regularizar esse bem. Tá? A gente sabe também que no Brasil existem pessoas que acabam, como é que eu posso dizer assim, usurpando essa função social, né, da uso capião. Então, existem muitas pessoas que acabam usando essa uso capião extraordinária até mesmo para uso capi, porque a uso capião extraordinária você pode uso capi quantos imóveis você quiser. Então, tem gente que invade um imóvel aqui, tira uma certidão de R$11, vê que esse imóvel já está abandonado há um bom tempo, vê que esse imóvel está ali sozinho, ninguém está morando. Aí a pessoa o que faz? Ela entra no imóvel, espera dar o tempo e adquire depois a propriedade e regulariza o imóvel. Né? Então, essas são algumas considerações que eu tinha para fazer hoje. Espero ter esclarecido as dúvidas aí de quem estiver me ouvindo e agradeço pela oportunidade. Muito bom, doutor Tiago. Eu que agradeço aqui pela sua participação também. O uso capião é um assunto que nós vamos terminar só no dia seguinte, né? Porque é algo muito extenso. E lembrando que é uso capião e não uso campeão, que muitas pessoas também falam, né? É verdade. Então, eu te agradeço, tá, doutor? Nós vamos também convidá-lo aí para mais um outro programa, para tratarmos também novamente sobre esse assunto. Como eu falei, é algo muito extenso, realmente, tá bom? Muito obrigada. Sim. E eu vou chamar agora